Segundo a Secretaria de Segurança Pública, até setembro, o estado registrou 19 mortes por latrocínio. Em todo o ano passado foram 27. Para as famílias das vítimas fica uma dor sem tamanho. E para quem consegue sair com vida dessa situação, né, numa situação parecida como essa, fica o quê? Fica o medo, fica o pavor. Sueli mostrou pra gente agora o caso de uma idosa que não consegue se sentir segura nem mesmo dentro de casa depois de ser assaltada. E esse vai ser o nosso assunto de agora. Vem cá, participa com a gente. No nosso estúdio eu recebo Rusley Medeiros, ele é professor e também especialista em segurança pública. Obrigada, Rusley, pela sua participação. A Aline Hessel, que é psicóloga, tem muito para contribuir com a gente nesse assunto, né? A própria Sueli disse que essa senhora do caso anterior está traumatizada e a gente sabe que a sociedade fica mesmo com medo. E o Tony, que já viveu esse sentimento de perto, já sentiu isso na pele, não é verdade, Tony? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Já. Né, eu passei os últimos 7 anos morando em São Paulo, voltei a morar aqui tem um ano, eu sou capixaba, voltei a morar aqui. E fui atender uma corrida de madrugada na cidade líder da Zona Leste de São Paulo, de uma grávida, né? E quando eu parei para ela embarcar, tinha 3 caras em pé, mais ou menos assim, uns 30, 40 metros da gente, mais ou menos. Mas até então, tudo normal. Ela embarcou, já estava em trabalho de parto, inclusive a bolsa já estava rompida, ela estava até com um pano assim já, né, para poder segurar um pouco. E quando ela entrou no carro, que eu saí com o carro um pouquinho, eles tentaram parar a gente. Só que aí eu percebi a situação e desvencilhei ali, mas meio naquela, né, de não também entrar em pânico para não poder falar para ela que ela estava em trabalho de parto. E ao mesmo tempo tentar desvencilhar, foi quando eles deram um tiro atrás do carro. E meu carro tem uma câmera, né? Então toda a ação foi gravada, até virou matéria do Balanço Geral São Paulo na época. E felizmente, né, eu saí com vida dessa situação, mas na hora é uma situação que a gente se vê assim, é uma situação muito complicada. Qual é o sentimento que bate nesse exato momento? Olha, a gente passa um filme na cabeça da gente, né, do que de perder a vida. Tinha mais uma pessoa dentro do carro também ainda, tem trabalho de parto, né? E você vendo os caras ali com a arma na mão, tentando te assaltar, você fica numa... No momento eu tive até um pouco de calma, mas depois que eu parei... Como é que você conseguiu manter a calma numa situação Roberta, dessa? eu, assim... Imagina, uma mulher que trabalha de parto no banco de trás e bandidos tentando render o seu veículo. Então, na hora o raciocínio veio rápido, assim, de não falar nada para ela, porque senão ela poderia entrar em pânico maior ainda, que ela já estava em trabalho de parto. Né? Não tinha como eu falar para ela, vão assaltar a gente. Né? Na hora ali, a ideia veio, eu peguei, meio que no impulso, eu fiz. Depois que eu levei ela no hospital, Sapopemba, que deixei ela lá, que ela entrou pro hospital, que eu parei, que eu respirei, que eu fui falar, o que foi isso? Aí eu tive aquela... Eu fui para casa, não tinha mais condição nem de trabalhar. Fiquei, depois também, no outro dia também, não fui trabalhar, porque você fica, de certa forma, com aquele trauma, e aí como é que vai ser quando eu sair para a rua de novo para trabalhar, quando eu parar para buscar um passageiro, como que vai ser? É uma sensação assim que eu não tenho nem como descrever. Na hora a adrenalina vai tão alto que você acaba... Mas eu acho que hoje eu vejo que na realidade, a reação que eu tive foi acertada, né? Porque se eu paro, os caras armados, de repente ela grávida, entra em desespero, talvez sim poderia ter acontecido até algo pior. Na verdade, nessa cena toda aí, você foi um grande herói, né? Aline, é difícil manter o controle da situação, ficar calmo. Ele conseguiu um asterisco nessa hora, aí, nesse comportamento dele, né? Sim, o comportamento dele foi uma exceção, não é o comum. Apesar que, assim, numa situação de estresse, de um impacto muito grande, a gente tem o ímpeto, né? A gente tem o instinto de sobrevivência. Então, a gente tem, como na situação de medo, o instinto de luta ou fuga. Né? Então, na situação de luta não era uma possibilidade, então a fuga acabou sendo uma possibilidade. Então, é uma reação, Roberta, não racional, é instintiva para manter a nossa vida. E depois da situação, quando a gente racionaliza, aí sim vem o estado de choque, onde a pessoa passa a refletir racionalmente sobre o que aconteceu, os riscos e o que poderia ter acontecido com ele. Então, naquele momento, ele agiu de uma forma instintiva. E aí ele tentou como uma tentativa mesmo de sobrevivência, agindo de uma forma que é o contrário do que a gente costuma dizer nessas situações de violência urbana. Agora, Rusley, a gente sempre bate nessa tecla, a importância de não reagir. E o que a gente trouxe agora do caso de hoje, infelizmente, é uma forma, né, de reação. Totalmente. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo.
É verdade, Roberta. A gente tem acompanhado, né, essa onda de violência que a gente tem passado, e essa onda de violência também gera uma situação de impotência. E essa situação de impotência leva a gente a gerar reações em situações como essa. Nesse caso em específico de Cobilândia, o indivíduo, né, estava cometendo um assalto com uma outra pessoa, e aí a vítima foi tentar defender, né, essa mulher que estava sendo assaltada, né, no seu veículo. E aí a gente verifica essa situação, né? Infelizmente, perde-se a vida por conta dessa situação. A gente tem que tomar muito cuidado, Roberta. A gente sabe que a violência está muito grande. Nós comentamos isso semana passada aqui no Fala Espírito Santo, né? De tentar criar e de pensar nessas situações para, uma vez ocorrendo, a gente pelo menos tentar gerar um caminho a seguir, né? Para que a gente não venha se expor ainda mais e ser submetido a uma tragédia como essa. O que a gente precisa é, primeiro, lidar com essa situação de violência que está cada vez maior, mas entender que a nossa vida vale muito mais, né? Entender que a nossa família vale muito mais e não vale a pena, jamais. Você que está nos acompanhando aqui no Fala Espírito Santo, jamais vale a pena a gente ir ao encontro desses criminosos, reagir, porque é a nossa vida que está em risco, é a vida da nossa família que está em risco. A gente tem o que perder, né? Eles não têm. Né? Eles não têm o que perder e não estão preocupados também com o que vão perder em caso sendo preso ou sendo, né, numa troca de tiro, sendo alvejado aí pela polícia ou por um cidadão de bem que tem porte de arma. Então, assim, a gente precisa realmente entender a reação nessas situações não vale a pena jamais. Eu vou convidar mais um participante aqui do nosso bate-papo, o Rafael Souza. Olha só, ele sofreu uma tentativa de assalto e acabou levando um tiro e perdeu os movimentos da perna. Rafael, primeiramente, boa tarde. A gente quer saber como é que você está. Conta pra gente. Ei, boa tarde. Até agora ainda tentando saber se a ficha caiu ou não, né? Porque é coisas que acontecem com a gente que de um segundo para o outro a gente está ali andando e no outro você não sente mais nada para baixo. Então é muito difícil. Você disse aí que ainda está nesse processo, né? Da ficha caindo, até porque você tinha uma vida super ativa, né, Rafael? Isso. Conta para o pessoal de casa como é que foi que tudo aconteceu, em que momento que você se deu conta que você estava sendo vítima de um assalto? Então, eu estava fazendo um trabalho por aplicativo de mototáxi, aí o passageiro me solicitou uma corrida, eu busquei o passageiro e levei para o destino. Chegando no local, o passageiro desceu da moto e anunciou o assalto. Aí eu desci do veículo, deixei o meu celular no suporte, aí ele ficou com a arma em punho, apontada para mim, aí disparou e montou na moto e saiu. Você chegou a reagir no momento? Então, não teve nem reação de eu fazer nada. Ele simplesmente disparou, acho que para ter certeza que não iria fazer nada depois que ele estivesse na moto, né? Porque quando você senta na moto, você tem que guardar a arma. Aí, eu acho que ele se prevenir que não fizesse nada, ele disparou, sentou na moto e foi. E aí eu quero até aproveitar a presença do Rusley, que está com a gente aqui no estúdio. Continua com a gente, Rafael, já volto a falar com você, porque até mesmo quando a pessoa não reage, né? Você pensa o quê? Não vou reagir, você tenta ter aquele controle emocional, que foi o que o Rafael fez. Ainda assim, eles estão sendo tão covardes que vem ainda, né, uma tentativa contra a vida da pessoa. Essa é a palavra, Roberta, covardia, né? A gente viu aqui, né, no início do programa, a situação com aquele senhor, né, que também foi vítima. Hoje, os nossos criminosos estão cada vez mais covardes, né? Eles não estão se preocupando mais com a nossa população. Existia até um limite, Roberta, antigamente, né? Então, idosos, mulheres, quando tinha criança, grávida envolvido, esses criminosos, eles tinham certo respeito.
hoje já não existe mais. E não reagir não significa que você vai sair ileso também, né, desses crimes. Por quê? Porque a gente está vivendo uma onda de impunidade, Roberta. A gente está assistindo a uma escalada da violência, inclusive aqui no estado do Espírito Santo. Nós estamos vendo no Rio de Janeiro, né, uma série de ônibus sendo queimados. Por quê? Porque os criminosos, eles se sentem com força, eles se sentem com o poder, né? E quem é, né, nós, cidadãos de bem, que estamos ali no dia a dia, convivendo, lutando, acordando muito cedo para ir trabalhar, sendo vítima, e o que a gente, né, pode fazer? Né? A gente não tem o que fazer. Né? E mesmo não reagindo, como você bem disse, Roberta, mesmo a gente não reagindo, a gente também pode ser vítima, como é o caso desse caso que a gente está comentando aqui. É lamentável saber que nós estamos chegando nesse ponto, Roberta, de que a nossa sociedade já não tem mais segurança. Nós não temos mais segurança para andarmos e o simples fato, como eu acabei de dizer, que não reaja, não significa, infelizmente, a você que está nos acompanhando aqui, que você vai sair ileso, porque os nossos criminosos estão cada vez mais covardes e a gente precisa, sim, pensar alternativas para garantir que essa sensação de impunidade, que é o que gera essa covardia, seja diminuída e que a gente consiga conviver minimamente capaz de sair e de voltar para casa com segurança. É até o comentário da Tereza Loureiro, né? Ela faz um comentário bem indignada, que ela diz. E me diz como fica quando a pessoa não reage e mesmo assim ou é ferida, como é o caso do Rafael que a gente mostrou agora, ou então é morta pelo meliante. Gente, na semana passada, um homem de 34 anos teve o pulmão perfurado durante um assalto na Glória, também em Vila Velha. A vítima voltava do trabalho quando ele, por volta de 6 da noite, a pedido da esposa, ele parou nesse supermercado ali em Jaburuna para fazer umas compras, né? Até então tudo normal. Só que cerca de 6 minutos depois de ter saído do estabelecimento, já na Glória, ele foi abordado por um suspeito que estava armado com uma faca. Na tentativa de se defender, ele correu para o quintal de uma casa, mas foi seguido pelo bandido e acabou esfaqueado por 2 vezes. A vítima foi socorrida para um hospital de Vila Velha e passou por cirurgia. O caso foi registrado na polícia, né, como tentativa de latrocínio. Deixa eu voltar a falar com o Rafael, que ele participa com a gente por ligação de vídeo, né? Como a gente já disse aqui, você tinha uma vida super ativa, né? Motorista de aplicativo, utilizando a moto como veículo. E o seu psicológico, depois de tudo isso, Rafael, como é que você está? Então, psicologicamente, eu não estou tanto abalado, porque é de mim ter um controle emocional mais controlado. Então, mas mesmo assim ainda me impacta muito. Até porque isso também impacta em toda a logística da sua família, né? A gente está vendo imagens ali, acredito que seja sua mãe, tendo todos os cuidados com você. Aí agora vai ter também, começa a ter um revezamento com a sua namorada. Quer dizer, é uma mudança que essa violência deixou marcas eternas na sua vida, e não só na sua, mas em toda a família, né, Rafael? Sim, é meio que uma reconstrução de uma vida diferente toda, né? Coisas que a gente nunca fazia antes, agora a gente vai ter que fazer. O que, por exemplo, Rafael? O que isso já mudou? O que isso já trouxe de marcas na sua vida e na vida da sua família? Eu não consegui fazer minhas coisas sozinho, que eu fazia antes. Não consegui ir para os lugares. Agora eu fico só em casa. Tudo. Não consigo mais ter meio que meu direito de ir e vir que eu tinha antes, né? Tudo agora eu preciso de ajuda para fazer. E olha só, gente. No começo desse mês, a Polícia Civil concluiu um inquérito que investigava um assalto que terminou com um jovem baleado. 3 suspeitos do crime foram identificados, 2 foram presos e um adolescente foi apreendido. Olha aí, gente, as câmeras flagraram a ação do trio. Eles assaltaram um grupo de amigos que estavam ali na areia da praia, só que uma das vítimas reagiu e foi baleada. Quem atirou, escuta isso, foi o adolescente que tem 17 anos.
Logo depois do crime, o jovem baleado aparece nas imagens sendo socorrido. A vítima sobreviveu. Esse caso aconteceu em julho agora desse ano. Rusley, 17 anos, um menor apreendido, daqui a pouco... 3 anos, Roberta. 3 anos, se ele for submetido, né, ao processo de internação, né, à medida socioeducativa, ele vai cumprir no máximo 3 anos aí. É o custo, né, de uma vida, né? Então, é aquilo que a gente sempre vem falando aqui, Roberta. A gente precisa repensar o nosso sistema de segurança pública, a gente precisa repensar a nossa legislação penal, a gente precisa reinvestir ou começar a investir em políticas de segurança pública e políticas sociais para que a gente tente, pelo menos, amenizar essas situações. O Brasil figura, Roberta, pelo Índice Global da Paz, na posição 130 de violência no mundo, né? Então, o Brasil está na lanterna, literalmente, da segurança pública mundial. E é justamente porque nós temos instituições que são enfraquecidas socialmente, nós temos falta de investimento e de apoio, e nós temos principalmente a não participação e o não incentivo das políticas públicas para garantir essa sensação de segurança. Infelizmente, é o que a gente tem visto, Roberta. Aqui no nosso Facebook tem mais comentários. Elaine Moreira diz: esses bandidos não se preocupam com nada, porque eles têm a certeza do quê? Da impunidade. Da impunidade. Essa é a palavra que ela também usa. Nessa história toda, quem sofre somos nós, trabalhadores de bem. E aí, Tony, você hoje continua na profissão de motorista também de aplicativo. O Sim. medo também continua, permanece com você? É cotidiano. Não tem nem como não ter medo, porque, na realidade, como o Rusley falou, a gente tem que parar para pensar na seguinte situação. Às vezes existe política de segurança pública, sim. Só que, às vezes, as forças de segurança pública enxugam gelo. Porque prende, a justiça é falha. Não é nem o juiz que é falho, é o que está escrito, ele tem que cumprir o que está ali. Senão ele também vai responder por um crime. Eu acho que está na hora de mudar realmente a legislação, né? E também, igual ele falou, a covardia do bandido, mas eu acho que a covardia maior, me desculpa falar, são dos políticos que não mudam isso. Mexe na Previdência, mexe no imposto da gente, mexe em tudo, mas não mexe no Código Penal, que é de 1940. Para uma sociedade moderna, não vai funcionar. Então, o cidadão ele sai com medo todo dia de casa. A gente sai de casa na loteria. A gente não sabe se literalmente vai voltar. O medo ele é constante. Eu paro o meu carro ali na rua, enquanto eu estou abrindo a porta, pode chegar, eu vejo alguém vindo, eu já fico... Eu acho que todos nós temos essa sensação. Porque é a impunidade. Um menor, por exemplo, ele comete o crime, 3 anos de internação, sai com a ficha limpa, vai cometer os mesmos crimes de novo. Isso quando fica 3 anos. Porque para ficar 3 anos, ele pode... Se eu estiver mentindo, tem que cometer um crime muito grave para ficar 3 anos. Senão o cara vai lá, fica 3, 4 meses, já sai. E nessa história toda, o bandido fica solto e a população presa dentro de casa. Ou então, quando está na rua, está presa mentalmente, Aline, porque fica com esse medo, com esse receio. Se você vai para perto do seu carro, você já vai com a chave, olha, observa se tem alguém, se não tem. Ou então, se você vai atender o celular na rua, observa se tem. Então, a gente começa a andar, a viver na rua com medo, já esperando assim, se não for agora, daqui a pouco vai ser. E, inclusive, é o que a gente orienta, né? Para você andar esperto mesmo na rua. Então, a gente fica num alerta constante, a gente fica numa ansiedade, numa angústia constante, e quem não consegue conviver com essa angústia, não sai de casa. Então, acaba sendo invertido esse papel, né? Os bandidos soltos, com um sentimento de liberdade, e os cidadãos trabalhadores acabam ficando presos e amedrontados na rua. E a gente vai só adoecendo mentalmente, né? Porque eu estava mesmo agora há pouco conversando com uma mãe que ela sofreu um assalto também, uma tentativa de latrocínio numa academia na Praia do Canto esse ano. E ela foi e falou: Roberta, eu tô com medo, eu não quero falar sobre isso. Por quê? Porque a minha filha foi assaltada também semana passada, ou seja... Na mesma família, 2 assaltos em 1 ano. Então, como é que fica o psicológico dessa mãe, dessa filha? Como é que reconstrói isso, Aline? Isso é um impacto. Quando a gente fala trauma, né? O trauma ele significa um risco de morte. Então, quando uma pessoa sofre uma tentativa de assalto, ela passa minimamente pela cabeça o risco de morte. E isso traz, sim, consequências para a saúde mental e para o dia a dia da vida daquela pessoa. Então, é comum a pessoa, quando passa por uma situação de trauma, fazer o que a gente chama de pareamento. Então, vamos supor, ele teve uma tentativa de assalto no carro. Ele pode parear aquele medo intenso, aquele risco de morte ao carro. E talvez nunca mais conseguir entrar dentro daquele carro. Ou, quando entrar naquele carro,
sentir uma série de sintomas físicos e emocionais, ansiedade, falta de ar, coração palpitando. E tem muitas pessoas que não toleram mais viver isso e passam a evitar, de fato, aquela experiência. Então, ele ainda teve aí um suporte emocional e enfrentou o carro e continuou com a vida dele. Mas muitas pessoas, essa moça, por exemplo, pode ter pareado, pode ter associado o risco de assalto com sair de casa e passa simplesmente a não sair mais de casa. E ela também relatou o medo até mesmo de estar em casa, igual essa senhora que a Suelen também mostrou agora há pouco, só pelo fato dela ser assaltada, nem teve nenhuma ameaça contra a vida dela, mas ainda assim fica com medo. Como é que você fez para voltar aos poucos à rotina de trabalho, Tony? A necessidade também, né, de trabalhar, porque a nossa profissão é uma profissão que ela nos permite ter um horário flexível de trabalho, né? Mas eu fui voltando aos poucos, tomei algumas medidas preventivas, né? Quais, por exemplo? Por exemplo, hoje, antes de chegar num local que eu vejo que é um local assim, que eu não me sinto seguro, às vezes até cancelo a corrida e vou embora. Se eu começo a chegar no local, vejo alguma movimentação estranha, cancelo a corrida e vou embora. É exagero? Não é. Estou tomando uma precaução, né? Para poder tentar me proteger. Essas medidas que a gente toma. Mas eu fui voltando aos pouquinhos, né? Porque se a gente ficar com medo também, a gente também não vive, né? Porque eu costumo dizer que viver é um risco, mas que precisa cuidado, como diz, né? Se eu não me engano, o Skank naquela música, né? Então a gente vai vivendo, não tem jeito. Porque se a gente ficar também sem viver também, os caras vão ficar soltos aí, não tem jeito. A gente tem que tentar colocar a cabeça para funcionar e viver. Porque o risco, de fato, ele é a todo momento. Rusli, a gente está nos nossos últimos segundos para finalizar aqui o estúdio, mas deixa algumas dicas de segurança que é importante a gente sempre reforçar. Claro, Roberta, eu acho que o mais importante é nós analisarmos. Você mesmo já disse, né? Então a gente precisa analisar, né, o ambiente em que nós estamos, não reagir. Ao chegar em casa, por favor, sempre verifique as pessoas que estão movimentando, não utilize aparelho celular ou qualquer coisa de valor quando você está em público. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa ideia de furto, né, de batedor de carteira, né? Aqui é um assalto com arma mesmo. Então, sempre verifique, ande em grupo, avise os seus familiares quando você está saindo, quando você vai para um lugar. Verifique também, tente, né, usar sempre caminhos mais iluminados, que tem, né, a ideia de câmeras para que o bandido ele se sinta aí mais acuado na prática do crime. E não reaja, nunca, jamais. Faça aí uma reação quando você for submetido a uma prática criminal. Tá certo, gente. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês, Rusli, Aline. Tony, dê um beijão no seu filho, viu? Sim. Porque esse aqui foi um paizão que a gente trouxe também no Dia dos Pais, que está sempre presente. Parabéns, viu? Obrigado. Deixa eu dar um abraço também especial para o Rafael. Rafael, a gente deseja uma excelente recuperação para você. Tá muita força para a sua família também. Tem até um comentário muito fofo aqui da Lenir Bonifácio. Ela diz: a força que você está sentindo, Rafael, do Senhor Jesus. A ficha ainda não caiu, mas com o tempo vai precisar de paciência para vencer os obstáculos, viu? Ou seja, os nossos telespectadores estão cheios de carinho também com você. Obrigada. Obrigado, tchauzinho. Tchauzinho.